continente africano, precisamente no Sudão do Sul, onde o vice-presidente Riek Machar foi detido. Na sua visão, a que se deve esta detenção e que consequências pode daí advir? Bem, em termos gerais, antes de chegarmos para essa componente específica do conflito do Sul do Sudão, o Sul do Sudão parece ser uma confirmação do que podemos chamar de absurdo histórico, na medida em que este país chega à independência em 2011, graças a um independentismo que estava a defender um Estado livre de conflitualidades do tipo étnico-tribal ou religioso, né? Sabe-se que quando esteve no Sudão era um grupo minoritário, porque o Sudão é um país de maioria muçulmana, eles eram um grupo minoritário dito como cristãos ou animistas, chegam à independência, não é? Mas depois, entre eles, dentro do mesmo movimento, que é o movimento de libertação do sul do Sudão, desencadeia-se uma crispação que depois leva a um conflito interno, desta vez do tipo étnico-tribal, entre os chamados Dinka, que são o grupo maioritário do presidente Salva Kiir, e os Nuer, que é o grupo a que pertence o vice-presidente Machar, né? Então, é um absurdo histórico na medida em que, tendo chegado à independência porque pretendia libertar-se do conflito étnico-tribal, deveria apostar em formar um Estado nacional, uma nação, quase a contrariar-se com os movimentos da independência dos anos 60, porque as independências dos anos 60 africanas primeiro nasceram Estados, depois Estados que tentaram criar nações. O Sudão do Sul, tendo nascido com uma certa homogeneidade identitária, devia ter criado a nação e depois criar o Estado. Mas parece que esses grupos, essas duas figuras deste movimento não querem formar o Estado-nação ou nação-Estado do Sul do Sudão e continuam a degradar-se de forma contínua, porque este conflito que terminou em 2018 é a chamada a Segunda Guerra do Sudão do Sul, porque a primeira acontece logo após a proclamação da independência em 2011, que acontece em 2012, creio, termina em 2015, depois outra vez incluiu outra guerra do Sul do Sudão, que é a Segunda Guerra do Sul do Sudão, que terminou em 2018, cujos acordos são esses que estão em vigor. Mas agora, o que os acordos previam? E aí, para ver essa questão de forma específica, os acordos de 2018 defendiam que os vários grupos rebeldes, não é, deveriam se desarmar, o habitual processo de desarmamento, desmobilização e retiração. Devia acontecer esse processo e ao que parece ainda não aconteceu. Devia acontecer também a liberação dos partidos políticos, não aconteceu. Devia haver realização de eleições, essas eleições têm vindo adiadas de forma consecutiva desde 2011, não aconteceu. Então, o Sudão vive nesta incerteza permanente, nessa luta permanente pelo poder entre os dois, que de quando em vez leva à detenção do vice-presidente, porque é o elemento mais frágil, que pertence a este grupo minoritário étnico do sul do Sudão, e desta vez foi ou terá sido colocado sob prisão domiciliar, porque acusa-se que no grupo rebelde que pertence a ele, aí está, não houve DDR, teria desencadeado atos de ataque contra o exército regular no caso, sob o controle do presidente Salva Kiir, na região de a região de Nasir, ali quase na região fronteiriça com a Etiópia, que resultou na morte de alguns efetivos militares. Enfim, é uma situação já mesmo bastante... para resumir e concluir, em função do nosso tempo também. Para resumir e concluir, mesmo sabendo que este processo não se conclui, a guerra do Sudão Sul não se conclui, mas para efeitos dessa análise, para concluir esta análise, se é que a análise, do ponto de vista é que a resolução definitiva do conflito tribal no Sudão do Sul deve passar pela União Africana. Isto é, a União Africana aprendendo, sabendo já como é que os processos pós-independências
resultaram em conflitos pós-independência, deveria tomar a peito o processo de formação do Estado sul-sudanês logo após o seu nascimento, para evitar que esses conflitos acontecessem. É importante que a União Africana, nessa altura, desencadeie mecanismos de não só do cumprimento dos pressupostos dos acordos de 2018, mas também é importante que a União Africana esteja dentro do Sudão do Sul para acompanhar de perto a formação do Estado do Sudão do Sul, a construção da sua máquina burocrática, a formação dos partidos políticos e a realização de eleições. Quer dizer, é importante que a África tome a peito esta resolução do conflito do Sudão do Sul com urgência para evitar que, e isto foi dito pela questão de paz das Nações Unidas no Sudão do Sul, para evitar que, em caso do retorno à guerra, isto não desestabilize toda a região dos Grandes Lagos, porque sabemos que já há conflito no Sudão, já há conflito na RDC. Se soma mais um conflito no Sudão do Sul, já imaginou a polveriera que aquilo não vai ser, os efeitos que pode causar na instabilidade daquela região dos Grandes Lagos e também de toda a região da África Central, África Oriental, até chegar cá para baixo, para a África Central e até a África Austral. Então, é importante que a União Africana tome a peito essa situação do Sudão do Sul, para de perto acompanhar a sua organização, inclusive, se necessário, criar uma comissão ad hoc que acompanhe a solução deste conflito no Sudão do Sul, porque se deixar isto nas mãos dos dois homens fortes do Sudão do Sul, este conflito não vai se resolver, porque já não foi resolvido nos últimos 15 anos, desde a sua proclamação da independência em 2011.